Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. De antemão já peço a vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe em grupos, outras redes sociais, inscreva-se no canal que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos falar, meus amigos, da partida aqui, que foi... Assim, apesar de ser empate, meus amigos, mas por tudo que foi o jogo, todo o contexto, acho que esse empate valeu o ouro e foi muito mais perto de um sabor de vitória do que um sentimento amargo de um empate dentro de casa, né? Porque nosso time mostrou, mesmo talvez tenha sido a pior partida do Botafogo de Arthur Jorge desde a sua chegada, acho que mesmo nas derrotas não tinha ficado assim tão limitado assim, com poucas chances criadas, né? Mesmo em jogos que perdeu, acho que não tinha ido tão mal assim e deixado tanto a desejar como desejou nesse jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. E levando em conta isso, o time se mostrou aguerrido e até o final. Brigou, lutou, mesmo num dia ruim, tecnicamente ruim, taticamente ruim. Mostrou, brigou ali na base da vontade, ali dando a alma, honrando a camisa, conseguiu um gol no último lance do jogo, né? E finalmente, né, a maré virou, né? Ano passado ali, aquela draga ali de gente, pô, sequência de quantos jogos seguidos ali, nós tomando gol no último minuto, jogando vitórias no ralo ou até empates, tomando a derrota no último lance do jogo. Agora também é bom ver que a maré virou, né? Agora a gente consegue fazer gol e se recuperar no último minuto, não tomar mais gol no último minuto. E assim, meus amigos, para mim tem alguns pontos que tem que ser ditos, né? Acho que primeiramente vamos para a parte positiva, que é, para mim tem dois nomes nesse jogo. Para mim a nossa vitória se deve muito ao Barros, claro. Barros fez o gol. Para mim, ele falhou no lance do gol do Mastriani, no gol do Atlético Paranaense. Para mim ele teve um erro de posicionamento ali que não entendi por que quando sai o cruzamento ele tá postado certinho ali, acompanhando o Mastriani, e de repente ele vira de costas para a bola, perde o eixo ali da marcação. Não entendi porque ele deu aquele giro de corpo ali e acabou ficando meio perdido ali no cruzamento. A bola chegou fácil pro Mastrani fazer o gol. Para mim foi uma falha do Bastos no gol do Atlético Paranaense. Porém, além dele ter feito o gol, tem um lance também capital no segundo tempo, que o Bastos faz um baita de um desarme quando ele tá num contra um contra o atacante do Atlético Paranaense. Não me lembro o nome agora do atacante do Atlético Paranaense. Não era o Mastriani. Era um cara mais ágil, mais rápido. E assim, é aquele lance ali, zagueiro contra atacante e o zagueiro na frente. O Bastos tem uma recuperação espetacular ali, que ele dá um desarme assim certinho na bola, sem fazer pênalti, sem correr risco de ser expulso. Se ele fizesse falta seria expulso, que era o último homem. Chance clara de gol. Ele consegue uma recuperação, um desarme perfeito ali que salvou a gente tomar aquele gol. Assim, fatalmente aquele cara o cara do Atlético Paranaense poderia ter feito o gol ali, que saiu sozinho na cara do John. Para mim o Bastos é um, e assim, no geral ele ficou 2-1 para ele, porque ele salvou esse gol feito, o segundo gol do Atlético Paranaense, fez o gol do empate, em relação a uma falha no gol do Mastriani ali. Então para mim ficou 2-1 pro Bastos ali em relação a lances capitais no jogo. Então para mim foi crucial no nosso empate. E o outro, o John. O John fez defesaças, teve uma cara a cara que ele salva, consegue abafar a finalização do cara do Atlético Paranaense, a bola vai para lateral ali, que seria um gol feito. Os chutes do Fernandinho, né, dois chutes perigosíssimos do Fernandinho, um do meio campo, que ele estava adiantado por jogar de goleiro líbero, né, meio que tradicional o John ficar adiantado, justamente por ele jogar de goleiro líbero. E um chute também pelo lado direito do campo, ali, um chute perigoso, meio por cobertura também. E também é uma coisa que eu não sei se todo mundo percebeu, mas ele teve uma importância também no gol do Bastos, porque a hora que ele vai para a área, ele é gigante, né? Cara de 2 metros, ele praticamente. Ele chama a atenção da marcação do Atlético Paranaense. Além de ser um jogador a mais ali foi como um jogador de linha, por escanteio, né, pro último lance do jogo, ele atrai a atenção de alguns marcadores do Atlético Paranaense e isso acaba abrindo espaço para o Bastos cabecear sozinho.
Além de, claro, o ótimo posicionamento do Barros, né? Já tinha feito gol recentemente contra o Fluminense, no Clássico ali, se posiciona muito bem em bolas aéreas. Tem finalizado muito bem também as cabeçadas, mas, no meu ponto de vista, o John também foi muito importante, que ele chamou atenção e abriu espaço para o Barros ali cabecear e fazer o nosso gol de empate, né? Então, para mim, esses foram os dois nomes que merecem ser exaltados. No restante, todo mundo muito abaixo. Para mim, alguns erros do Arthur Jorge. Em questão de jogadores, para mim, acho que Eduardo foi quem foi um dos mais nulos ali. Mesmo não tendo ninguém ido tão bem, no geral, com exceção dos dois que foram decisivos, que eu citei agora há pouco. Mas o Eduardo, pra mim, ele mostrou que assim, ele voltou da lesão, ele tá muito aquém em questão de ritmo de jogo e físico também. Ele rotação muito abaixo dos outros ali, não conseguiu se desenvolver nem de segundo atacante, nem de centroavante, nem de meia. Algumas vezes ele voltava ali para tentar ajudar na construção de jogadas, não se criou nesse jogo de ontem. Pra mim ele deveria ter sido substituído no intervalo já. Pra mim ele ficou muito tempo em campo. Pra mim mostrou que o Eduardo tem que começar a entrar no segundo tempo de forma mais cautelosa, mais ou menos como foi feito com o Tiquinho quando ele voltou de lesão, né? Não já entrar no jogo de titular, assim, no menos um jogo intenso como esse. Vamos ver. No geral, nosso meio-campo deixou bastante a desejar, né? Eu acho que só o Gregory que depois entrou, fez alguns bons desarmes, ele defensivamente foi bem, porque no restante acho que ninguém teve um grande destaque. E em relação ao Arthur Jorge, essa entrada do Eduardo eu não concordei na escalação inicial. Como eu falei, para mim ele deveria ser mais cauteloso assim. O Eduardo ainda não estava pronto para um jogo difícil. E as alterações dos meninos ali, o menino Fabiano entrou de lateral direito, e o Yarley ali de ponta direita. O menino Fabiano mostrou que ele nunca mais pode entrar de lateral direito. Não estou falando nunca mais de entrar. O menino Fabiano, ele sempre tem entrado de ponta, de qualquer lado, ou de segundo atacante. Para mim, ele pode voltar a ser usado nessas funções. Na última linha, na linha ofensiva, ele não tem problema. Pode dar nova chance do menino Fabiano. Mas agora de lateral direito não dá, porque ele errou tudo que tentou, não marcava nada. Virou um baita de um corredor ali para o Atlético Paranaense, o lado esquerdo de ataque deles e o nosso lado direito defensivo com o menino Fabiano. Terrível. Era muito melhor ter colocado o Matheus Ponte, que é do ofício ali de origem lateral direito. O menino Yarley também. Esse eu já tenho mais esperança que no Fabiano de dar certo, mas não tem vindo bem. E para mim esse jogo, eu particularmente era mais o Arthur Jorge ter colocado o Matheus Ponte e Diego Hernandes. Para mim, Diego Hernandes entrou interessante, entrou bem, não foi brilhante, mas tentou e deu uma agregada no time. Era Matheus Ponte e Diego Hernandes ali na direita, bem mais do que menino Fabiano e menino Yarley. Que ali a gente ficou nulo praticamente pela direita ali, nesse jogo. Vamos ver. E assim, o time no jogo de ontem, o Botafogo como um todo, ele mostrou assim desgaste físico. O próprio Júnior Santos, ele tava tentando bastante, muito raçudo, mas o ataque não estava se construindo e o Júnior Santos, em muitos momentos, tinha que sair da área para tentar criar alguma coisa, para tentar driblar, para tentar criar alguma jogada ali, porque a bola não chegava nele. E assim, também vamos dar os méritos também, que não é só erro do Botafogo, né? Vamos dar os méritos também ao Atlético Paranaense. Confesso que me surpreendeu, como eu falei, eu não vinha vendo jogos do Atlético Paranaense recentemente, mas se mostrou que tá brigando no G4 e também por liderança ali, não de graça, se mostrou um time muito bom, um time muito organizado. A marcação do Atlético Paranaense, para mim, foi a melhor de todos os adversários que o Botafogo já enfrentou desde a primeira rodada. Estamos na 10ª rodada. Até agora, nenhum time conseguiu marcar tão bem o Botafogo como o Atlético Paranaense conseguiu. Vocês viram que o espaçamento ali, praticamente cada vez que o jogador do Botafogo tinha a bola, tinha no mínimo dois ali do adversário ali travando a passagem. O Atlético Paranaense foi muito bem, construiu mais chances que o Botafogo. Teve, como eu falei, John foi crucial ali. E o Barça salvou um gol feito, ele também deu um baita de um desarme ali que poderia se tornar um gol. O Atlético Paranaense foi melhor na nossa casa. Então também tem seus méritos. Também a gente não estava jogando com um time que briga para não cair, time de Série B, e nem time de Carioca. Jogamos com uma grande equipe e que jogou muito bem. Para mim foi quem melhor jogou com o Botafogo no Campeonato Brasileiro até o momento. Então também tem os méritos pro Atlético Paranaense. Tem que ser citados também. Então eu tô tranquilo, meus amigos. Conseguimos manter a liderança, pontuar.
Pontos corridos é assim, e aquele momento o Botafogo era líder e perderia a liderança pro próprio Atlético Paranaense se perder esse jogo, e conseguiu se manter. Conseguiu se manter na liderança, empatando, empata, ganha, você consegue ter grandes chances de terminar com o troféu lá no fundo, lá no final da competição, né? É a dinâmica dos pontos corridos. Vínhamos vencendo fora de casa, agora tivemos um empate dentro de casa, não é nada desesperador. Em um jogo que fomos mal e para mim saímos no lucro com esse empate. Que foi mais na base da raça, da vontade, do que na base da técnica e da tática. E também a parte física dos meus amigos ficou bem claro assim, que o time está muito desgastado. Para mim, enquanto o próximo jogo com o Criciúma vai ter que poupar. Se não for time totalmente reserva, pelo menos 50%, 60%. E o próprio Júnior Santos e o Cuiabano estão muito desgastados. Mostraram que está muito desgastados. Para mim, tem que poupar na próxima partida para não correr risco de lesionar esses caras, que os caras são muito importantes para o nosso Botafogo. É melhor o cara ficar fora um jogo do que forçar e depois o cara fica um mês fora. E um mês fora, nesse momento, significa 6, 7 jogos, né? Sem aquele jogador. Então, eu acho que o Botafogo teve esse desgaste físico também desse excesso de jogos. Isso também pesou para essa atuação ruim do Botafogo, além da grande atuação do Atlético Paranaense. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, mais outro ponto de vista. Aí, para mim, é mais para se comemorar esse um ponto do que ficar pé da vida por ter sido um empate em casa, por tudo que foi o jogo. Para mim, a gente saiu no lucro com esse empate e até os jogos de hoje, né? Vamos nos manter na liderança. Vai depender do resultado das outras partidas ali para ver se a gente vai permanecer líder ou podemos cair até para terceiro no máximo, pelo que eu vi ali. De qualquer forma, estaremos próximos ao possível novo líder. Então, tá dentro do planejamento e é o que eu espero para o Botafogo 2024. Tá sempre brigando no bolo de cima, seja líder ou não seja, tá sempre ali próximo, ali brigando na parte mais alta da tabela. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!